Bom, muito bem, então. Então, continuando agora o nosso estudo, nós vamos falar a respeito das artérias dos membros superiores. E aí, quando a gente fala em artéria de membro superior, a gente precisa pensar lá no arco da aorta. E a gente viu que o arco da aorta, ele fazia 3 ramificações. A primeira que nós percebemos foi o tronco braquiocefálico arterial. E esse tronco braquiocefálico arterial, ele estava justamente voltado para o lado direito. E aí ele formava lá nitidamente, que nós chegamos a ver, a subclávia direita e a carótida comum direita. A segunda parte do arco da aorta, que é na verdade a parte intermédia, ele forma a carótida comum esquerda, enquanto a terceira parte mais à esquerda forma a subclávia esquerda. É importante nós lembrarmos dessas estruturas porque são elas quem vão dar origem às artérias dos membros superiores. E aí, a partir da subclávia direita, que é o que aqui nos interessa, nós temos a formação da artéria axilar direita, enquanto da subclávia esquerda eu vou ter a formação da artéria axilar esquerda. A artéria axilar, ela é responsável pela irrigação da região anterior do tórax, da escápula, do deltoide e grande dorsal. Seguindo a artéria axilar no braço, nós temos a artéria braquial. Então, aqui nesse meu exemplo, eu tenho aqui a artéria braquial direita, que vai se originar da subclávia direita, axilar direita. A artéria braquial, ela vai irrigar os músculos do braço, tanto os anteriores como os posteriores, e a região do cotovelo, em associação com os seus ramos, que veremos nos slides mais à frente. Na região do cotovelo, lá na fossa cubital, eu tenho a artéria braquial que se divide em artéria radial e ulnar, acompanhando os dois ossos do antebraço. Nesse esquema aqui, eu consigo observar melhor, então, essa artéria axilar, e aí eu observo que essa artéria axilar, ela está bem aqui, fazendo essa irrigação anterior do tórax, então eu tenho essa porção aqui, e fazendo essa irrigação de deltoide, de escápula e da grande dorsal, ou seja, posterior. E eu consigo observar que essa artéria axilar, ela se torna artéria braquial e que mais embaixo, depois aqui do olecrono, eu tenho nessa parte anterior aqui a artéria ulnar nessa porção medial e a artéria radial nessa porção lateral, e que depois vai formar o arco profundo palmar e o arco superficial palmar. Então, eu consigo ver aqui a formação dessas ramificações. Só voltando aqui nesse esquema, para a gente poder esclarecer, nós falamos a respeito da carótida comum direita, carótida comum esquerda. A importância delas é que, apesar de não ser a formação arterial dos membros superiores, aqui nós estamos falando da parte do encéfalo, da parte cranial, nós estamos falando o quê? Do que vai dar origem ao que nós chamamos de polígono de Willis. Então, nós temos aqui a formação de cerebral média, a formação de cerebral anterior, que vai se juntar lá na basilar e vai formar a cerebral posterior. Então, nós temos toda essa organização aqui a nível de encéfalo, fazendo a estruturação do polígono. Então, assim, como constava aqui nesse esquema, no slide, eu julguei que seria válido a gente dar uma atenção. Bom, mas voltando então aqui para o nosso esquema, a formação arterial dos membros superiores, então,
Recapitulando, é de axilar, braquial, ulnar, radial e arco profundo palmar e arco superficial palmar. Aqui eu consigo ver que nessa região aqui de cotovelo eu tenho a formação de umas outras estruturas arteriais. Então eu tenho a artéria recorrente ulnar, eu tenho a artéria interóssea comum, olha aqui que ela fica aqui bem entre o rádio e a ulna. Então eu tenho essa artéria interóssea anterior, posterior e as recorrentes radial e a recorrente interóssea. Então, essas são as estruturas das artérias dos membros superiores. Nessa imagem aqui eu consigo ver a artéria axilar, que está vindo aqui, dessa porção, e eu consigo ver como que acontece toda essa estruturação. Lembrando que a artéria ulnar, ela vai irrigar toda a musculatura superficial e profunda da região ulnar do antebraço e a mão em associação com seus ramos, e a artéria radial ela vai irrigar toda a musculatura superficial e profunda da região radial, ou seja, da porção lateral do antebraço e da mão em associação com os ramos, já que na mão, a artéria radial e ulnar, elas vão sofrer uma anastomose e vão formar o que a gente chamou de arco palmar profundo e arco palmar superficial. Bom, já que então nós estudamos as artérias dos membros superiores, agora nós vamos falar a respeito das veias do sistema de drenagem desses mesmos membros superiores. Bom, o que nós precisamos saber aqui com esse esquema é o que essa legenda aqui está nos dizendo. Que quando nós falamos de veias de membros superiores, nós precisamos ter em mente que elas se dividem em veias superficiais e veias profundas. Então, nós temos aqui marcado as veias que são chamadas de superficiais. Essas veias superficiais é a veia cefálica direita, a veia basílica direita e a veia mediana ou intermédia do cotovelo direita. São as chamadas veias superficiais, enquanto eu tenho as veias profundas. As veias profundas, se recorrermos aos slides anteriores, nós vamos perceber que elas possuem o mesmo nome e trajeto das artérias. Já as superficiais, que são essas marcadas em vermelho, nós precisamos estudá-las com maiores detalhes. E o que é importante a gente entender então, olhando aqui para esse esquema? Nós precisamos perceber que, na verdade, a drenagem do membro superior ela vai começar da seguinte maneira. As veias superficiais e profundas que drenam as musculaturas da mão e do antebraço, elas se unem para formar a veia axilar no braço. Então, se a gente observar aqui, todas essas veias, tanto superficiais como profundas, elas estão chegando até essa veia axilar. Então, a minha veia cefálica, ela está indo até axilar. A minha veia basílica, ela vai até a braquial, que chega até axilar. E da mesma forma, a minha veia mediana, ela vai também até a braquial,
que também chega até a axilar. Então, é isso que eu percebo. Essa veia cefálica que eu estou mostrando aqui nesse esquema, quando eu observo, eu vejo que ela drena toda a face lateral da mão, do antebraço e braço, ou seja, a veia cefálica, ela está fazendo a drenagem da face lateral do membro superior. Ela tem origem na rede de vênulas existentes do lado radial da mão e em seu percurso ascendente. Ela passa para a face anterior do antebraço, percorrendo esse lado que é mais lateral. Então, ele vai seguir em direção ao braço até desembocar lá na veia axilar. Aqui eu estou vendo o exemplo do lado direito, por isso axilar direita, cefálica direita, basílica direita e mediana do cotovelo direita. Com relação à veia basílica, eu olho aqui nesse meu esquema, eu vou observar o quê? Que ele vai drenar a face medial da mão, do antebraço e do braço. Então, ela também tem origem na rede de vênulas existentes, só que do lado medial da região dorsal da mão. E ao atingir a região de antebraço, ela passa para a face anterior, que vai subir de forma contrária à veia cefálica. Se a veia cefálica percorria o lado radial, ou seja, o lado lateral, essa minha veia basílica, ela vai percorrer o lado ulnar e vai desembocar na veia braquial medial. Então, observe aqui o meu exemplo, eu consigo ver esse trajeto em que a basílica vai até a braquial direita, para depois chegar na veia axilar. Já a veia mediana, que é essa mediana do cotovelo, ela vai fazer o quê? Ela vai se iniciar com as vênulas da região palmar e vai subir pela face anterior do antebraço, paralelamente entre as veias cefálicas e basílicas. Por isso eu chamo ela de intermédia. Então, se eu tinha uma veia cefálica que seguia do lado radial e uma veia basílica do lado ulnar, eu tenho a veia intermédia que segue entre essas duas veias. Nas proximidades da área flexora do antebraço, a veia mediana do antebraço ela vai sofrer uma bifurcação. Então, eu vou observar essa bifurcação e ela vai dar origem à veia mediana cefálica, que se dirige obliquamente para cima e lateralmente para formar uma anastomose com a veia cefálica. E a veia cubital mediana, que vai se dirigir obliquamente para cima e medialmente para se anastomosar com a veia basílica. Então, por isso, eu tenho toda essa estrutura aqui explicando a respeito dessas veias que fazem a drenagem dos meus membros superiores. Se eu observar aqui essas veias profundas, eu vou ver que elas também vão chegar até a axilar direita, que depois vão até a subclávia direita, até a braquiocefálica e desembocar lá na veia cava superior, chegando até o átrio direito do coração. E, como nós falamos anteriormente, essas veias profundas, elas seguem o mesmo trajeto e nome das artérias que anteriormente foram citadas. Então, por isso, nós focamos o nosso estudo basicamente aqui nessa nova parte que são as veias superficiais. Bom, eu passando aqui, eu consigo ver essa divisão de forma mais clara, em que eu tenho aqui as radiais direitas, as unares direitas,
Então, eu estou vendo um membro superior direito, eu consigo ver aqui braquial direita, e ela está chegando lá na veia axilar direita, que vai passar para a subclávia direita até essa porção braquiocefálica e chegar na veia cava superior. E aqui nas veias superficiais eu consigo ver a porção intermédia da veia do antebraço direito, eu consigo ver a cefálica direita e eu consigo ver a basílica direita. Então eu observo que a veia basílica direita ela é medial, a cefálica direita ela é lateral e a intermédia ela segue no meio das duas. E aqui eu tenho a formação oblíqua da cubital mediana, que também vai seguir em direção à axilar direita. Nesse outro esquema, que é um desenho do Netter, eu também mostro essa veia intermédia do cotovelo, a veia basílica e a veia cefálica, todas seguindo em direção à veia axilar.